Vamos lá falar um pouquinho sobre os feedback dos clientes. E aí, é gostoso, né? Você recebe muito feedback de cliente. E outra coisa, o que você faz com isso, né? O que você faz com o feedback que você recebe. E quando você precisa fazer um movimento na sua vida, você usa esses feedback como uma força para que você consiga tomar atitudes, fazer algo. Até onde esses feedbacks te beneficiam e até onde eles te colocam no fundo do poço. Porque feedback de cliente nem sempre é só coisa positiva. Pode ser coisa negativa também. O feedback pode ser negativo também. Vamos falar sobre isso. Feedback de cliente, qual é a importância deles na nossa profissão e o que você faz para se beneficiar dele. E aí eu vou te convidar a clicar no aviãozinho ali, compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso a isso. Eu falo sempre direcionado a terapeutas, mas claro que qualquer profissão que trabalhe com uma clientela pode organizar essas ideias e pôr em prática dentro daquilo que você vive, tá? Então, essa live pode ser muito útil tanto para você, para suas amigas, para seus contatos. Pode ir compartilhando aí e nós vamos ir direto ao assunto. Vamos lá. Caderninho na mão, anotações, feedback de cliente e o que eu faço com eles. Não adianta nada o cliente adorar seu trabalho, te elogiar e você só cruzar o braço e não fazer nada com ele, né? É importante você saber o que fazer. Então, como que você faz para conseguir isso? Primeiro, você precisa assistir as outras lives que eu já fiz aí, tá no meu feed. Que lá tá explicando como atrair o cliente para você, como fazer o seu diferencial. Porque você não vai conseguir ter um bom feedback se você ficar na mesmice igual todo mundo por aí. Então, tem lives falando sobre isso. Qual é o seu diferencial? O que você faz para ganhar um feedback, certo? Então, vamos imaginar aqui. Você já tem seu cliente, você já é uma ótima profissional, você tem todo o seu desenvolvimento. E aí, 2, 3 dias depois, você fica naquela... Será que gostou do meu trabalho? Será? O que tá fazendo? Mas acaba por esse mas. Não acontece nada. E isso é muito importante. O feedback dos clientes, ele é importante por vários motivos, mas eu vou citar só 2 aqui. Primeiro, ele vai te dar um ânimo, ele vai te fazer você ter uma autoestima, ele vai te ajudar, fazer com que você tenha empolgação, tenha entusiasmo para continuar. Ele é um gás, vamos dizer que ele é o combustível da sua profissão. Porque aí é um feedback positivo, te dá ânimo, te empolga, te tira da procrastinação, porque tu vai estudar mais. Ai, que legal, o cliente gostou, então eu vou olhar mais isso, vou repetir isso com outros. Porque ele te dá um ânimo, né? Te dá um up. Eu falo que é o combustível da nossa profissão, como eu já disse, né? E aí, falando aí de combustível, tem uns que não são muito bons, né? Então, qual que é a segunda opção que o feedback te ajuda? Quando ele é negativo. Porque quando ele é negativo, você precisa parar e pensar, peraí, o que as pessoas estão falando de mim por aí? O que essa pessoa está falando de mim para as amigas dela? Quando o que essa pessoa fala de mim? E aí entra a questão do fidelizar o cliente, que eu já falei em outra live, né? Será que ele vai voltar? Se o feedback dele for... Se você... né? Ele tem um feedback negativo, e daí? Aí entra a questão. O que você faz com o feedback do cliente? Você se empolga porque ele é positivo e com isso vai buscar aperfeiçoar ainda mais porque você fica na adrenalina, na empolgação? Ou você pensa assim, gostou, que bom, então se tá gostando eu vou ficar aqui. Tipo, sabe aquele ditado que eu acho muito bobo? Time que tá ganhando não se mexe. Claro que mexe, dá oportunidade pro outro.
Você já tá ganhando mesmo, dá oportunidade pro outro que também quer mostrar seu trabalho. Time que tá ganhando pode se mexer sim. Né? Claro que isso é uma analogia, isso é só um comentário aqui. Você recebeu um feedback bom, você foi elogiada, você foi indicada para outra pessoa. Aí, porque tá tudo bem, você cruza o braço e fica. Ah, tá bom assim, não vou mexer. Tá bom assim, vou continuar assim. E aí, a modernidade, a atualidade, as tecnologias, a sociedade te atropela. E você tá lá, ai, tava bom, a pessoa gostou, então eu continuo. Não pode parar. Quanto mais você recebe esse up do positivo, mais você tem que ir fazer mais ainda. Porque se você parar, a sociedade te atropela. Então, em time que tá ganhando se mexe sim, tá? Nesse caso, né? Vamos dizer assim que talvez lá num outro assunto, num outro local, talvez não, respeito quem não quer mexer. Mas, dentro do meu ponto de vista, tá? Eu, Elisete, eu mexo sim. Quanto mais tá bom, mais eu quero ajeitar pra ainda ficar melhor ainda. Só que tem pessoas que aproveitam esse bom e acomoda. E daí entra pra zona de conforto. Tá bom, vou ficar aqui mesmo. Já fui elogiada mesmo, né? Então, qual é a tua reação com esse feedback? Ok? E aí, se ele é negativo, agora entra o segundo ponto. No que o feedback te ajuda? Se ele é negativo. Aquele feedback que tu percebe que a pessoa saiu falando que não foi bom, que não teve resultado, que não gostou. Como é que fica quando ele é negativo? Você tem que focar nele e fazer a mesma coisa que eu falei antes. Vai lá, vai pesquisar, vai estudar e vai tentar organizar e entender. E aí tem uma coisa muito importante. Pode ser que aquele estilo foi negativo para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não estava pronta para ouvir algumas coisas que você tenha feito ou falado. Mas não se frustre. Não se decepcione. O que é do cliente é do cliente. Talvez não foi positivo para aquele momento, para aquela cliente. Mas a mesma coisa em outra cliente pode ser bom. Nem todos nós gostamos das mesmas coisas. Não queira dar uma de Deus, de querer agradar a todos. Ah, essa pessoa me deu um feedback negativo. O que tu vai fazer com isso? Vai ficar depressiva e eu vou desistir porque não fiz certo, porque não vai ficar se sabotando, se auto-sabotando? Ou você vai dizer, não, peraí, eu fiz o meu melhor. Eu vou sim pesquisar, eu vou acolher essa cliente, eu vou fazer algo para compensar ela. Olha, não foi bom, então eu sinto muito que não encaixou, não deu certo, você não ficou satisfeita. Vou fazer algo pra gente ficar com um clima legal, pra não ficar esse mal entendido, porque senão ela vai sair falando mal de você. Acolha esse feedback negativo. Acolha e entenda que essa pessoa ela tá de alguma forma precisando conversar sobre aquilo. Na área da terapia, às vezes a pessoa bate na tecla que não gostou, mas não é porque ela não gostou, é porque às vezes ela naquele momento é como se ela dissesse depois, deixa eu digerir isso primeiro, aí dói estômago, aí dói barriga. Espera, mas não abandona. Não esqueça aquela pessoa só porque ela disse que não gostou do seu trabalho. Talvez ela não estava preparada para gostar naquele momento. Mas no dia seguinte, manda um bom dia. Agradeça a ela. Até anotei aqui, olha, gente. Agradeça. Fique feliz com esse feedback. Agradeça, mesmo ele sendo negativo. Porque um feedback negativo,
ele pode ser muito mais produtivo do que o positivo. Você já parou para pensar nisso? Se tá tudo bem, corre o risco de você entrar na zona de conforto e dizer tá tudo bem. Mas o feedback negativo vai te despertar. Peraí, acendeu uma luzinha aqui. Eu vou estudar isso. Peraí, mas não. Não é erro meu. Não foi culpa minha. Eu fiz o meu melhor. Mas se não foi o melhor para aquele momento, para aquele cliente, vamos conversar. Vamos alinhar, vamos entender. Aí é a hora de você dar um tempinho e mandar um bom dia, conversar, puxar outro assunto. Não é porque o teu trabalho naquele momento não foi bom que você vai ficar inimiga da pessoa e nunca mais olhar pra ela. Porque se você fizer isso, ela vai falar mal de você na cidade inteira. Porque ela não vai entender por que não foi bom. E você como profissional tem essa competência, vamos dizer assim, você tem essa... Não seria uma obrigação, mas dá pra dizer quase como se fosse, né? Você teria que mostrar pra ela, deixar as coisas bem esclarecidas. Olha, amiga, esse movimento que a gente fez pra você, esse processo que eu fiz aqui com você, ele age dessa e dessa forma. E na sua vida, na sua história, tá acontecendo isso e aquilo. Então, talvez esse movimento é uma pecinha que ainda não encaixou aqui, tá? Mas eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo por você, assim como eu faço por qualquer cliente. Mas talvez, vamos dar um tempo, né? Vamos mudar de assunto e aí depois a gente volta nessa tecla se você quiser. Ou então eu posso te indicar outra terapeuta, outra colega. Eu conheço pessoas que também trabalham com isso. Eu posso indicar você a outra pessoa, que às vezes aquela pecinha que não encaixou comigo pode encaixar com a minha colega, pra ficar bom pra você. O importa é que eu quero assim que fique bom pra você. Quando você demonstra pro cliente essa empatia pela situação que ela tá vivendo, quando você fica agradece que vou analisar essa situação, porque eu fiz o meu melhor, mas o meu melhor não foi o suficiente para esse momento. Vamos analisar, vamos conversar mais. Quer falar mais sobre isso? Quando você demonstra isso para o seu cliente, esse feedback que antes era aparentemente negativo, ele passa a ser positivo, porque o cliente vai refletir e vai entender o porquê que ele agiu daquela forma negativada. E você também vai entender, por favor, entenda, você não é Jesus Cristo. Você não tem que agradar a todos, você não tem que acertar sempre. O maior problema dos terapeutas, principalmente se você está iniciando agora, é aquela necessidade de ajudar todo mundo. Calma! Nós vamos errar, porque nós somos humanos. Mesmo fazendo o meu melhor, tem cliente que não gosta de mim. E nem por isso a minha agenda deixa de estar sempre lotada. Se você quiser agendar uma sessão comigo agora, é só para daqui 40, 50 dias. Não tem vaga. E mesmo assim, tem gente que não gosta. Como tem gente que fica na fila de espera porque não faz com outra pessoa. Então, não se frustre. Acredite no seu potencial. Tá em você. Você fez o seu melhor. Então, não use esse feedback negativo para você achar que tá errada, tô na profissão errada, e não deu certo, o cliente não gostou, meu Deus, eu atrapalhei, eu prejudiquei. Nada disso. Eu tô falando assim porque é o que as pessoas me falam. Use esse movimento do feedback negativo para usar a sua sabedoria. Na nossa mesa, lá, minha mesa tá boa, tá limpa. Quem viu a minha história, que eu quase perdi minha mesa? Tá ali, bonitinha. E nela tem uma ferramenta chamada sabedoria. Use a sabedoria para aceitar aquilo que teus ouvidos vão ouvir. Porque quando a gente, num dia, 2 depois de uma sessão, pergunta pro cliente, como é que você está?
Porque se você não perguntar, também o feedback não vem, né? Então vamos se espertar. 2, 3 dias depois da sessão, você precisa mandar aquele bom dia, aquele boa tarde. Você precisa chegar no cliente e comentar com ele. Então, tô aqui enviando uma energia pra você. Eu sempre faço uma energia de reiki como complemento da sessão. Estou aqui, estou nesse movimento com você. Estou aqui olhando a minha agenda com todos os meus clientes. E aí, como é que você está 2, 3 dias aí depois? Conseguiu dormir melhor? Como é que você está? Como é que você estava antes da sessão e como que você está agora? Já consegue perceber alguma coisa ou ainda não? Gostaria de conversar? Estou à disposição. Pronto. É um áudio de 1 minuto, gente. Eu sou muito falante, mas nesses casos é pouquinho. Se a pessoa me dá liberdade, aí eu faço podcast. Aí eu falo. Mas se a pessoa, num primeiro momento, você tem que dar aquele tempo para que a pessoa entenda que é importante ela passar por aquele processo do pós-sessão. Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou lá, vou fazer terapia. Aí sai da sala do terapeuta e esquece que a terapia existe. Daqui 15 dias, quero agendar mais uma sessão. Então, assim, isso não funciona. Isso é arcaico. Isso não existe mais. Isso é antigamente. Quando eu precisar, eu vou ao terapeuta. Quando eu precisar, eu vou à consulta. Não. É contínuo. Quando eu sentir dor de dente, eu escovo meu dente. Aí eu pego a escova e vou lá, escovo meu dente. Quando eu ir pra uma festa, eu pinto minha unha. Não, gente. Isso é coisa assim que você precisa fazer sempre, porque é o teu bem-estar. Então, trabalhe isso com o seu cliente 2, 3 dias pós-sessão, para que ele entenda que é importante ele tá passando por um caminho. Qual é o caminho que o seu cliente está trabalhando? Talvez 1, 2 dias depois da sessão ele ainda não tenha esse feedback. Mas eu estou muito satisfeita com o meu trabalho. Estou muito agradecida a Deus, a todas as entidades de luz que me acompanham. Porque, olha, o resultado das minhas sessões está sendo imediato. O cliente já sai da minha sala já me dando feedback. Não precisa nem esperar o dia seguinte. Então, mas por quê? Porque tem essa conexão. Eu falei em outra live que fala sobre a conexão que você precisa ter com o seu cliente. Para ele poder ficar fiel a você, você tem que se conectar a ele. Então, falando aqui do feedback, quando é um positivo e quando é um negativo? Porque tem a gente pede feedback esperando o positivo, né? Mas fique preparada, que pode vir um negativo. E aí, como que tu vai agir? Tu vai abandonar aquele cliente? Tu vai falar mal daquele cliente? Tu não vai gostar daquele cliente? Ou você vai se frustrar porque tu acha que foi você que não fez bem feito? Ou ainda, você vai simplesmente ignorar aquele cliente? Ou tem a sabedoria agindo dentro de você e você vai puxar outro assunto com o cliente para tentar entender o porquê que foi negativo. Porque a tua função de terapeuta é essa. Auxiliar o cliente, não na hora do positivo, principalmente na hora que ele está negativo contra aquilo. Até porque, no meu caso, que eu trabalho com energias, às vezes pode ser até uma densidade, uma energia negativa, alguma coisa puxando contra, e aí a gente precisa fazer umas limpezas de ambiente, precisa fazer umas análises, e é onde eu entro com as limpezas de ambiente, e o cliente já faz outra sessão, me dá feedback negativo e já pega outra sessão. Olha que legal. E é necessário isso. Então, se você é terapeuta, entenda que o negativo, às vezes, pode ser a fidelização ou até mesmo o fechamento de um pacote. Porque se deu negativo no feedback, propõe o que precisa ser feito para que fique positivo. Aí vai da sua sabedoria, vai do seu conhecimento, vai dos seus estudos. Tire um tempinho sempre para você estudar os casos do seu cliente. Fazer análise de cada situação. Não é simplesmente atender e mandar embora. Tem que fazer análise do caso do cliente, tá? E aí, ficar sempre atenta. É importante ficar atenta. O que as pessoas estão falando de você aí na rua? O que você escuta por aí de você? O que as pessoas estão batendo papo sobre você lá talvez no salão, no mercado, quando elas se encontram? O que elas batem papo sobre você? Dentro de casa, mulher com esposo ali, né, filhos. Você tá na boca das pessoas, mas como é que você está na boca delas? Como que você está sendo falada por aí? Esse dia eu levei um susto, porque eu não pensava que eu tava tão conhecida assim aqui na minha cidade. E eu cheguei num lugar, a mulher falou assim, você é Elisete, você que faz tanta coisa, você atende lá, você atende em casa, né?
Eu olhei pra ela e falei, sim, sou eu mesma, tudo bem? Até hoje eu não sei quem é a mulher. Ou seja, eu tô conhecida na cidade, eu não sei quem é a mulher que me conhece tão bem. Já pensou se a pessoa que tivesse falado de mim pra ela tivesse falado mal de mim? Eu ia chegar lá e ia dizer, ai, você é aquela. Não, ela veio me comprar aqui, ficou feliz de ter me conhecido. Ah, um dia quando der eu vou lá, quero o teu telefone, quero não sei o que, quero falar com você. Como que as pessoas falam de você por aí? O que você faz para que o feedback continue positivo e o que você faz quando ele é negativo? Tem que modificar, né? Se for necessário, mude sua forma, né? Suas atitudes, sua forma de trabalho, seu comportamento. Mude a sua forma de mandar uma mensagem pro cliente, mude a sua forma de dar um bom dia, mude. Nós não somos uma árvore plantada ali, enraizada, que não podemos sair do lugar. Mude as suas atitudes, tá? Então, se você trabalha com clientela e tá vendo que tá meio assim, parando, meio baixando a energia, vai lá e toma uma atitude. Busca novos conhecimentos. Eu comentei antes que nos stories algumas pessoas já me mandaram uns direct curiosas, né? Que eu falei que eu tô numa transição de carreira. Eu falei, Elisete vai me abandonar? Elisete, o que tu vai fazer da vida? Como assim transição de carreira? Eu falei, calma aí. Não é bem uma transição de carreira, mas eu tô fechando um ciclo e começando o outro. E não deixa de ser uma transição, né? Então, continuo sendo terapeuta, porém estou nessas mudanças que eu acabei de falar. Por que eu tô numa mudança? Porque o feedback dos meus clientes me deram esse gás para eu ir em frente. O que eu antes fazia aqui para um cliente foi tantos clientes com tantos feedbacks de impulsividade, sabe? Aquele combustível para mim ir em frente, que eu falei, peraí, se tá tão bom assim, então vamos lá, vamos mais, vamos empolgar. E aí é onde surgiu uma nova ideia, um novo projeto e logo, logo vocês vão ficar sabendo, é só continuar me seguindo aqui, tá? Formas de trabalhos, que é um novo ciclo, é um novo estilo e que assim, continuo sendo terapeuta, mas tô com uma procura muito grande pelo meu trabalho, então essa fase, né, de mudanças, de acordo com os feedbacks dos clientes, eu fui analisando, se tá falando que tá bom assim, se tá falando que gostou disso, se tá falando daquilo. Aí eu fui juntando tantos feedbacks e fui pensar, espera aí, se tem tudo isso pra mim, então eu posso subir mais um degrau na escada da minha evolução. E vocês vem comigo, porque eu não faço nada sozinha, eu quero vocês comigo. Então vamos pra mais um degrau, certo? E essa mudança não é fácil. É sair da zona de conforto. Tá tão confortável aqui na minha sala. Sair dessa zona de conforto, sabe? Ir em frente não é fácil. Mas é possível. Porque a gente tem um combustível, a gente tem um gás dentro da gente. E isso vem do resultado do nosso trabalho. E aí existem as fases da sua vida. O plantio, o cuidado com o plantio, né? E a colheita. Em que fase você está? Você está começando a profissão de terapeuta? Você está entrando para essa fase agora? Você está fazendo a sua transição de carreira? Você fez o primeiro curso? Você é terapeuta e está ali nos primeiros clientes ou nem conseguiu nenhum ainda? Tá difícil, eu sei que tá difícil. E que bom que tá difícil. Porque se tivesse fácil, você acomodaria e ficaria na zona de conforto. Que bom que tá difícil. Eu tô entrando com você nessa de dar o próximo passo, de mudar. Então eu vou subir mais um degrau na minha escada e eu vou te dar a mão e você vai subir um degrau também. Vamos junto? Eu preparei 4 aulas gratuitas para te passar esses detalhes todos para você vir comigo nessa transição, para você entender esse processo mágico aí que é de auxiliar mais pessoas, poder atingir um público maior e poder ter condições financeiras de viver dessa profissão. Tá? Como que entra para esse mundo, como que consegue fazer tudo isso que eu tô falando nas lives há uns quantos dias, tem várias lives aí falando fidelizar cliente,
como que faz para atrair o cliente para você, como que faz para conseguir ter esses feedbacks, os negativos também, tá? Não só os positivos, mas como agir com eles. Eu tô nesse processo e eu tô aqui, ó, num degrau da escada e eu tô com a perninha erguida pro próximo e eu quero compartilhar isso com vocês. E tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu já tenho de experiência de subir esse degrau que você está, eu já subi esse que você tá subindo. Eu tô já no outro. Então eu vou te pegar pela mão e dizer, vem, sobe mais um, que eu subo mais um, eu puxo você e assim a gente vai junto, tá? Então, corre no link da minha bio, aqui desse Instagram, e clica lá e entra para um grupo do WhatsApp, tá? Dia 1º de maio, você tem 30 dias para se organizar. Tem o mês de abril inteiro para se organizar. Dia 1º de maio vai ser a nossa super aula. Não vai ser aqui no Instagram, é uma aula fechada só para quem estiver lá no grupo. E eu não vou deixar gravado, porque é aula. E aula a gente não deixa gravado. Não é uma live, não é só um assunto que nós vamos conversar. São 4 aulas e vai ser gratuita. Tá? Tudo que eu estou no meu processo eu vou passar para você, tá bom? Então, vamos refletir, olhar. E aí tem uma coisa, tá, Elisete, mas como que eu recebo esse feedback? Para encerrar, então, eu vou te dizer. Eu já falei aqui, mas vou repetir. Para você ter feedback do seu cliente, você precisa primeiro atrair o seu cliente. Tem uma live falando sobre isso. Faça o teu diferencial, faça o teu melhor. E no dia seguinte, você pergunte pro seu cliente. Pergunte para ele. 2, 3 dias depois, não tenha medo que a resposta venha negativa. Às vezes a pessoa fala, eu nem vou perguntar, porque a pessoa tá tão ruim, capaz de me dizer que nem fez efeito. E daí o que eu respondo? Pergunte, porque a resposta do cliente é importante para a cura do cliente e é importante para o teu desenvolvimento como profissional. Não esqueça teu cliente, não abandone teu cliente. E quando ele te dá um feedback, valorize. E se for feedbacks vários e bons, e esses feedbacks te trazem indicações, entenda que não é porque tá bom que você vai ficar na mesmice. Mesmo estando bom, sempre tem um pouquinho para melhorar. Use isso como combustível para você seguir em frente. E valorize esse cliente. Agradeça a ele por ele ter feito aquela indicação. Como que você vai agradecer? Você que sabe. Eu observo o tipo do cliente. Tem cliente que eu agradeço mandando um presentinho, uma lembrancinha. Tem cliente que eu agradeço proporcionando uma sessão de terapia. Tem cliente que eu agradeço enviando uma meditação guiada para que ela escute à noite antes de dormir. Depende. Tem cliente que eu agradeço só pelo WhatsApp, falando com a pessoa, dando uma atenção para a pessoa. Entenda quem é o cliente e aí você acolhe esse cliente e valorize o que ele fez por você. Se ele se deu o trabalho de te elogiar, agradeça. Mas não só muito obrigado da boca para fora, faça algo a mais. Sempre temos que oferecer algo a mais. Eu tenho clientes que me questionam. Outro dia a mulher me questionou. Ela chegou e ela disse assim, Elisete, mas isso que tu fez aqui foi só uma degustação? Sim, foi só uma amostra do que eu faço. Que eu já vou falar pra vocês uns movimentos presenciais e online também, que eu tô mudando, né, nessa minha transição. E aí eu fiz uma experiência, né? E eu falei, vou fazer uma demonstração, só uma degustação do meu projeto para trabalhar nesse ano 2023. E aí eu chamei algumas mulheres para fazer essa demonstração. E quando eu fui no dia seguinte, a mulher falou, Elisete, mas aquilo que tu fez foi só uma demonstração? O que você faz então quando você entrega o completo? Não tem como fazer mais do que aquilo. Eu falei, tem sim. Eu só fiz 10% do que eu faria se fosse quando vai ser o processo mesmo, o projeto mesmo, quando eu pôr em prática mesmo, ele tem muito mais a oferecer. Sempre ofereça algo a mais, sempre, tá? É isso, gente, tá bom? Dúvidas, perguntas, pode me chamar no direct, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de observar. Primeiro você tem que entrar em contato com o cliente para sentir esse feedback. É importante que você busque esse feedback, porque esse feedback é o teu combustível para você buscar mais conhecimento, para você
tomar atitudes, tomar decisões é uma energia muito boa, é maravilhoso. E você que já foi atendido por mim, vai nos comentários aí, coloca o teu feedback pra mim. Como é que foi ser atendida por mim? Como é que foi fazer uma videochamada comigo? Tá? Eu vou deixar essa live salva amanhã, depois aí eu vou voltar aqui pra dar uma olhadinha nos comentários, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau!